Vamos buscar o Espírito Santo para que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Pai, nós entramos na Tua presença para juntos, Senhor, mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, estudarmos um pouco do Teu amor e da Tua palavra. Cremos que este tem sido um momento muito especial, onde temos podido aprender com o Senhor, podido mergulhar um pouco mais nas páginas das Sagradas Escrituras, porque sabemos que quando conhecemos a verdade, ela tem o poder de nos libertar. Meu Deus, revela-nos agora a Tua graça, a Tua vontade, revela-nos os propósitos para o qual esta carta foi escrita. Senhor, dá sabedoria ao meu irmão e à minha irmã que agora nos ouvem. Senhor, que o Senhor possa alcançar os Teus filhos em suas necessidades. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, crendo no cuidado, no Teu amor e no carinho com que o Senhor tem cada dia nos sustentado nas Tuas mãos. Senhor, fale com cada irmão nessa noite. Nos inspire, nos capacite. Toma a nossa boca, que tudo que sair da nossa boca agora possa ser segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, para edificação dos Teus filhos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor oramos e Te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos iniciar aqui o nosso capítulo 2. Eu tenho uma tendência a ficar olhando muito para o Insta. Eu abaixo muito a cabeça, né? E o que sobe depois lá para o YouTube é o Face. Aí fica um negócio meio bagunçado assim, né? Mas tá bom. Deus sabe todas as coisas. Irmãos, hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 2. E o capítulo 2 de Gálatas, ele tem algumas passagens que são extremamente relevantes e interessantes para a nossa vida. Então, ontem, no capítulo 1, você que não esteve conosco, né, você que não participou, eu te convido a entrar lá no YouTube, na página da igreja, IAQ Progresso JF. Você tem lá como assistir a ministração do primeiro capítulo, como tem todos os estudos de Atos lá também, mas também você tem lá a oportunidade de também se inscrever no canal e nos abençoar lá, acessando o sininho lá, tem sempre algo novo lá para abençoar você. Irmãos, ontem nós terminamos o capítulo 1, e quando nós terminamos o capítulo 1, nós falávamos a respeito de Paulo, do seu chamado, da firmeza que Paulo tinha do seu apostolado, que não havia sido ungido por homens, mas por Deus. E nós temos aprendido que Paulo, ele sempre encontrou os conflitos por onde ele ia. E quando Paulo, ele encerrando, né, o capítulo 1, ele fala da sua escolha lá no ventre da sua mãe, que nada foi por acaso, até porque não existe por acaso no mundo espiritual. Sempre que Deus, irmãos, chama alguém, Deus tem um propósito, né? Quando Deus, irmãos, ele nos envia ao mundo, quando Deus chama o homem, para cada homem Deus tem um propósito e um desígnio especial para nós cumprirmos na terra. Ninguém pode dizer, eu não sei, Deus não tem nada para mim, não. Todos nós temos um propósito. Paulo sabia que o seu propósito, a sua chamada, a sua eleição, não era para uma tarefa fácil. Ele sabia que seria difícil. Ele sabia que seria dores, adversidades, que ele não teria honra, mas ele tinha consciência de que o seu chamado era para servir. Não seria fácil, não. Não seria fácil, seria difícil. Mas quando você tem consciência daquilo que Deus te chama para fazer, você não está procurando facilidade. Você quer fazer, você quer servir. Então o capítulo 1 fala sobre isso, nós estudamos ele, eu te aconselho a ouvir depois. Agora, o capítulo 2, ele tem algumas narrativas que são divididas basicamente em 3 grupos. Nós temos o primeiro grupo, aonde vai do versículo 1 até o versículo 9, 10 mais ou menos,
e depois você tem um conflito que Paulo teve com Pedro com relação à graça, e depois você tem uma nova vida com Cristo. São 3 subdivisões dentro deste capítulo 2. Então eu te convido para que você comece comigo, porque nós vamos lendo e comentando, amém? Então capítulo 2 de Gálatas diz assim: depois, ele tá falando do seu chamado ainda, ele está falando do seu chamado, que ele era mal visto, que as pessoas não acreditavam na sua conversão, que na verdade ele era um perseguidor de igreja. Então o capítulo 2, ele começa na mesma narrativa do capítulo 1. Então diz assim, olha, e depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E essa expressão, essa colocação, 14 anos, eu acho essa expressão fantástica, porque as pessoas elas querem começar a obra de Deus e elas acham que a obra de Deus ela tem um prazo de validade. Eu começo hoje e amanhã acabou e depois se eu tiver luta eu vou desistir. Não, irmão, Paulo diz que já tinha 14 anos, que ele estava nessa luta, de passar prova, de ser perseguido, das pessoas olharem para ele ainda com desconfiança, não acreditar muito no apostolado dele. Então ele diz, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Então olha só, o ir para lá, o ir para cá, o fazer isso ou não fazer, o que Paulo fazia, ele diz, eu fazia debaixo de uma revelação. Paulo não ousava fazer nada sem que Deus lhe tivesse enviado. Quando nós, irmãos, quando nós queremos servir a Deus, quando nós nos dispomos a seguir a Cristo, é muito importante que tudo que nós fizermos, nós possamos fazer sempre na direção de Deus. Por que muita coisa começa na nossa vida e não vai para frente? Porque não foi Deus que nos colocou. Porque foi a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, as nossas vaidades. A gente quer fazer porque a gente acha que pode fazer do jeito que a gente quer. Irmãos, tudo que Paulo fazia era debaixo de uma revelação. Era debaixo de uma direção. Paulo não fazia nada sem que Deus não enviasse. Hoje, as pessoas casam sem consultar a Deus, as pessoas mudam de igreja sem consultar a Deus, as pessoas se batizam, elas vão para a igreja, mas não têm experiência de conversão. Elas fazem tudo porque elas querem e não num propósito, numa direção, numa revelação do Senhor. Irmãos, escuta um conselho meu, não faça nada sem que Deus não tenha te falado. Se você não tem certeza ou convicção, não faça. Porque, irmãos, quando nós fazemos algo sem ter a certeza que foi Deus que nos enviou, na primeira luta, adversidade ou dificuldade, nós vamos acabar duvidando do nosso chamado, duvidando das nossas decisões. Então, Paulo ele diz aqui, olha, eu fui para Jerusalém por uma revelação. E eu expus para eles o evangelho. Sabe o que me chama a atenção? É que a mensagem de Paulo era um evangelho simples. Se você estudou conosco Atos, você entendeu e aprendeu isso. Se você não estudou, está lá na página do YouTube da igreja, vai lá que você vai achar. Paulo tinha uma mensagem simples, uma mensagem de amor a Cristo, uma mensagem de graça, de salvação, de eternidade junto com Jesus. Irmãos, o evangelho é simples. Hoje nós tivemos o nosso culto e quando eu fui pregar eu fiquei me desculpando no início com os irmãos porque eu havia preparado uma palavra e a palavra que eu iria pregar fala sobre como gerenciar crises, fala como líderes da Bíblia gerenciaram as crises que eles enfrentaram. E preparei uma mensagem, estava todo seguro do que eu ia pregar. Quando eu chego na igreja, no escritório da igreja, Deus tira do meu coração essa palavra. Poxa, por que Deus deixou eu preparar? Por que Deus deixou eu me dedicar a escrever, a anotar? Quando chega lá, irmão, Deus tira isso tudo. E Deus coloca uma palavra simples em Filipenses
Está aí no YouTube, está aí no Facebook, se você quiser ouvir. Uma palavra simples, irmãos. Eu até me desculpei com o povo. Eu falei, irmãos, talvez o que é repetitivo e simples para você é o que Deus está querendo falar com alguém. Talvez que nos ouve, talvez que esteja aqui. Irmãos, quando nós terminamos o culto, havia uma visitante na igreja, desviada do evangelho, que foi lá na frente. A irmã Bruna é testemunha se ela estiver online. Foi lá na frente e ela disse, pastor, tudo que o senhor pregou foi a minha vida. E hoje eu estou decidida a voltar para Cristo. Eu estou decidida a voltar para o Senhor. Deus está trabalhando na minha vida. Eu estou sentindo a presença de Deus, coisa que há muito tempo eu não sinto. Sabe, irmãos, é na simplicidade do evangelho que Deus vai abençoar. A mensagem de Paulo era simples. E ele fazia isso debaixo de autoridade, debaixo de revelação. E aí, irmãos, Deus honra. E aí Deus abençoa. Então ele diz aqui, olha, subi com revelação, expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse o risco de ter corrido em vão. Paulo, ele falava a respeito do perigo, a respeito do risco de insistir com a mensagem do evangelho com pessoas que não querem, e no final você percebeu que você perdeu tempo. Irmãos, isso é muito duro. Sabe, quando eu vejo Paulo falando assim, olha, eu me dediquei particularmente para pregar para aqueles que queriam, para ensinar aqueles que queriam, para que de maneira nenhuma eu corresse o risco de ter perdido meu tempo, de ter corrido em vão. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer na nossa jornada é nós ouvirmos o evangelho e o evangelho não transformar a nossa vida. O evangelho não mudar a nossa história. Para um pregador, a coisa mais dolorosa é você pregar o evangelho e depois você ver que você perdeu tempo. Que tudo que você pregou, aquela pessoa ouviu, aquela pessoa recebeu, mas aquela pessoa não quis viver. Ela não quis praticar. Ela continuou da mesma forma. Isso é muito doído. Então, Paulo ele tá defendendo a pregação do evangelho simples e principalmente a dedicação para aqueles que são receptivos ao evangelho. São esses que a palavra vai transformar. Se o coração é duro, a palavra bate, não entra, não há transformação. Mas quando o nosso coração é quebrantado diante do Senhor, meu irmão, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não tem como recusar. Então ele diz assim, olha, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos. Olha só, irmãos, por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Sabe o que Paulo fala? Ele fala, olha, a gente está pregando um evangelho simples, de graça, de transformação, um evangelho de salvação, mas existem falsos irmãos. Isso é doído, hein? Isso é duro, hein? Existem falsos irmãos que se intrometem, que penetram, que entram no meio para espiar a nossa liberdade, que entram no meio para tentar fazer com que velhas práticas possam ser de novo colocadas sobre nós. Sabe aquela coisa, irmãos, você aceita Jesus, você é livre em Cristo, aí alguém vem e começa a botar um jugo em você, começa a dizer que você tem que fazer isso para ser salvo, você tem que fazer isso para ser salvo, que se você fizer isso, você não vai ser salvo. Irmãos, nós somos livres em Cristo. Claro que a nossa liberdade, ela não pode dar lugar à libertinagem. Nós não podemos fazer abuso dessa liberdade. Mas, irmãos, existem aqueles que querem dizer que as tradições religiosas, elas fazem parte. Irmãos, esses são falsos irmãos que estão no meio
para tentar perturbar, para tentar persuadir, para criar confusões. Sabe aquela pessoa, irmãos, que vive apontando o dedo, que vive acusando, que vive dizendo isso: olha, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar um batom, isso é do diabo. Irmão, Jesus Cristo, a obra de Cristo por nós na cruz, ela foi uma obra perfeita, fantástica. Não podemos permitir velhos julgos na nossa vida. Nós somos livres em Cristo, aleluia. A Bíblia diz, Paulo está dizendo que esses falsos irmãos, eles estavam espiando a liberdade que Cristo oferece, para dizer: olha, mas você não pode, olha, você tem que cumprir a lei, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que guardar o sábado, olha, você não pode fazer isso porque a lei proíbe. Irmãos, a lei ficou, agora nós somos livres, é a graça, é o favor imerecido de Deus, é a graça de Cristo que nos sustenta no caminho do Senhor. Mas cuidado, Paulo está dizendo, cuidado com esses falsos irmãos. Eles se levantam para tentar roubar essa liberdade espiritual que nós temos. Nós somos livres. Jesus Cristo nos libertou. Glória a Deus. Somos livres no Senhor. Amém? Então ele diz, olha, querem roubar essa liberdade que temos em Cristo, para nos colocar de novo debaixo da escravidão. De que escravidão ele fala? Da escravidão da lei. A velha aliança, a velha lei. Sabe aquela sua velha religiosidade? Que você tem que ler horóscopo para você ver como é que vai ser seu dia, sua semana. Você tem que usar aquela cor de roupa para te dar sorte. Se você entrou por uma porta, você tem que sair pela mesma. Sabe aquele negócio de não passa debaixo da escada? Sabe aquele negócio, irmão, de você tem que usar algum patuá, alguma coisa para te dar sorte? Irmãos, esqueça isso. Jesus Cristo é a sua bênção. Jesus Cristo é a sua salvação. Ele te libertou de tudo isso. Você não precisa de figa, você não precisa de patuá, você não precisa do sal grosso. Você é sim livre no Senhor. Aleluia, ele te libertou do jugo da escravidão. Eu fiz alguma coisa errada, bate na madeira para dar sorte, isola, olha, cruza os dedos para dar sorte. Irmãos, você é livre e abençoado no Senhor, aleluia. Mas Paulo diz que os falsos irmãos querem nos colocar de novo debaixo da escravidão. O versículo 5 diz assim: aos quais nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós recusamos essas coisas. Sabe o que é isso? Firmeza. Firmeza. Tem pessoas, irmãos, quando passam uma dificuldade, se alguém chega e fala: vou te levar ali para tomar um passo, vou te levar para benzer, vou te levar ali porque tem uma fulana que faz isso, que faz aquilo. Eu estou precisando, eu preciso mesmo. Não, irmãos, esqueça. Jesus Cristo te libertou. Você tem que ser firme. Você não pode ceder na sua fé. Paulo está dizendo isso, olha, em nenhum momento, nem por uma hora nós cedemos. Não adianta fazer pressão, não adianta vir nos acusar, não adianta trazer o velho passado de volta, a velha lei. Somos livres em Cristo, aleluia. Quando a gente canta assim, né? Eu não sei cantar não, mas Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Somos livres, aleluia. Ele nos livrou. Nós não precisamos de mais nada. O sangue de Jesus é a nossa graça, é o que nos purifica. Não ceda. Se alguém quiser trazer coisas do seu passado de volta, coisas da sua velha religião, da sua velha prática, não entre, não ceda, nem por um momento. Ele disse: nós não cedemos, nós não somos levados por vento de doutrina. A Bíblia fala sobre pessoas de ânimo dobre. Uma hora acredita em Deus, uma hora não acredita, uma hora acredita em Deus, daí a pouco está indo buscar em outras coisas, na velha religião, nas velhas práticas, no que os outros falam. Não permita isso, não aceite isso. Você é livre em Cristo,
Aleluia. Versículo 6 diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Ele diz, olha, quando eu cheguei e conversei sobre as autoridades da igreja, eles entenderam. Agora, o que me chama a atenção, o que esse texto vai me chamar a atenção, é que ele fala, olha, Pedro recebeu um chamado para pregar para os gentios, para os judeus, que eram da circuncisão. Eu recebi um chamado para pregar para os gentios, que são os da incircuncisão. E quando nós estamos fazendo a obra de Deus, deve haver em nós um mesmo objetivo e propósito. Deus mostrou para Pedro numa visão que ele não poderia recusar os gentios. Pedro foi à casa de Cornélio e o Espírito Santo chegou e batizou, e essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. O problema é que Pedro, Pedro ele deu uma vacilada, e nós vamos chegar nisso aqui agora. Olha só, recomendamos-vos, versículo 9. Então Pedro está dizendo, olha, eu fui chamado para pregar para os gentios. O meu evangelho é o da incircuncisão. Não adianta vir com lei, eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com Cristo. E não adianta vocês tentarem me fazer pressão, porque eu não vou ceder a essas pressões. Irmão, se você tem convicção da sua fé, seu passado lá, sua religião não vai te perturbar, não. Então no versículo 9 ele diz assim, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram consideradas como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a incircuncisão. Ou seja, ficou tudo a circuncisão. Ou seja, eu prego para os gentios, ele prega para os judeus. Irmãos, a multiforme graça de Deus é fantástica. Hoje tem igreja para todo tipo. Tem a pessoa que gosta de barulho, tem a pessoa que não gosta de barulho, tem a pessoa que gosta de bater palma, tem igreja que não gosta. Irmãos, fique livre. O importante é você servir a Deus e estar no centro do propósito daquilo que Deus te chamou. Agora, a coisa começa a tomar uma direção aqui. Porque o que aconteceu? As pessoas, elas são livres. Escuta o que eu vou falar para você, porque talvez aqui, nessa parte final, está a base da nossa palavra. As pessoas são livres. Uma coisa que não pode haver em nós é hipocrisia. O que não pode haver em nós é a hipocrisia de viver uma coisa e cobrar das pessoas que vivam outra. É de tentar botar nas pessoas algo que a gente não faz. Sabe aquela coisa de eu chegar para você e falar assim, olha, a televisão é do diabo, mas na minha casa eu tenho duas? Isso é hipocrisia. Sabe aquela hipocrisia de eu falar para você que a bebida não é de Deus, que você não deve beber, porque a Bíblia condena aqueles que se entregam à bebida, mas na minha casa eu tenho um bar? Isso é hipocrisia. Então, o grande problema, e aí houve um confronto. Irmãos, os discípulos tinham um confronto. Não confrontos no sentido pessoais, de brigas pessoais, mas confrontos. Por quê? Porque muitas vezes eles estavam, e isso eu falo me referindo a Pedro estava cometendo um erro que Paulo não suportou. E Paulo chamou a atenção de Pedro cara a cara na presença de todo mundo. Ele não ofendeu Pedro, ele não quis discutir com Pedro, mas ele repreendeu Pedro por causa de uma atitude hipócrita que Pedro estava tendo. Olha só, versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, quando Pedro chega a Antioquia, olha o que Paulo diz: lhe resisti na cara. Tem dois princípios aqui. Paulo está dizendo, quando Pedro chegou aqui, começou a ter uma atitude, eu falei com ele cara a cara na lata.
E sabe por que Paulo fala assim? Porque ele diz, porque era repreensível. Irmãos, o nosso problema não é cometer erros, porque nós cometemos. O nosso erro é não ser repreensível. O grande problema das pessoas, e quando eu falo pessoas, eu não estou me referindo a você. Estou me referindo de uma forma geral ao ser humano, a muitos cristãos. É que as pessoas, elas não são repreensivas, elas são arrogantes, soberbas, não gostam de ser chamadas a atenção. Quando elas cometem um erro, se elas forem chamadas a atenção, elas ficam emburradas, fazem cara feia, se bobear, para de conversar com quem foram repreendidas, querem mudar de igreja, ficam chateadas com o pastor. Irmãos, você tem que ser um cristão repreensível. Você precisa ser repreensível na sua vida. Quando seus pais te repreendem, quando um amigo te repreende, quando o seu líder te repreende, você precisa ser repreensível para você avaliar. Avalie se essa repreensão está correta. Se não for, ok. Mas quem sabe essa repreensão é algo vindo da parte de Deus para te abençoar, para te dar uma direção, para te posicionar. Pedro estava cometendo um erro absurdo, um erro hipócrita. E Paulo não aguentou. Paulo chegou na lata e descascou. Vamos ver qual foi esse erro? Vamos ver qual foi o erro que Pedro cometeu que irritou Paulo? Vamos ver. Aí ele vai dizer, por quê? Porque antes que alguns tivessem chegado, da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando, se separou deles, temendo os que eram da circuncisão. Paulo chegou lá em Antioquia, se juntou com os gentios, ele tinha uma revelação que os gentios eram de Deus, misturou, comeu, estava junto, estava na comunhão. Aí chegou uns cristãos lá, descendo lá de Jerusalém, vindo com Tiago, que eram contra a circuncisão. O que Paulo fez? Despistou, foi saindo com quem diz, deixa eu agradar os que chegaram agora, porque se eles me virem aqui, vai pegar mal, e eu não posso, porque eles são contra. Irmãos, nós temos que posicionar a nossa vida. Porque, que negócio é esse? Eu ensino uma coisa para alguém, mas depois eu mesmo não faço? Que história é essa? Eu estou lá adorando a Deus, servindo a Deus, mas se chega um amigo meu que não é crente, eu despisto para não mostrar que eu sou crente, eu mudo a minha conduta, eu mudo a minha forma. Ah não, porque eu tenho que agradar os dois lados. Ele comia com o gentio, mas quando chegaram os que eram judeus, que eram firmes nas regras judaicas, ele se separou dos gentios para ficar bem na fita com todo mundo. Irmão, não dá para querer agradar a Deus e aos homens não. Quem que nós queremos agradar? Eu estou num ciclo de amigos, eu estou lá falando glória a Deus, aleluia, aí de repente chegam uns caras que não é crente, amigo meu que não é crente, eu mudo o meu jeito de ser e de falar, porque eu tenho que estar bem na fita com eles? Não, isso aí está errado. Paulo está dizendo, olha, ele comia com os gentios, ele estava tudo bem com a gente, mas quando chegaram lá os que vieram com Tiago, ele se apartou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Isso é ser dissimulado, irmão. Isso é ser dissimulado. Eu estou no meio dos ímpios, eu estou lá porque eu estou no meio dos gentios que converteram, dando glória a Deus, aleluia, mas de repente eu mudo a minha conduta porque eu tenho que agradar outras pessoas. Mas Paulo diz, mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, Paulo era duro, né, irmão? Paulo, quando viu a falsidade de Pedro, que ele na presença dos gentios era uma coisa, na presença dos judeus ele era outra. Quando Paulo viu isso, ele diz assim, olha, quando vi isso, disse a Pedro na presença de todos, cara a cara, face a face, se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigam os gentios a viver como os judeus? Por que você está fazendo isso?
Por que você está ensinando uma coisa para as pessoas e vivendo outra? Irmão, sabe aquela coisa de na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra? Quando eu estou na presença dos irmãos, eu sou bênção, aleluia, mas quando eu estou no meu trabalho, ninguém sabe que eu sou crente, eu mudo o meu discurso, mudo a minha forma de falar, porque eu tenho que agradar as pessoas? Não dá, né, irmão? Não dá, né? Paulo foi e pegou Pedro na curva, falou aqui, ó, vou te repreender perto de todo mundo. Você é um dissimulado, Paulo, ou Pedro. Você ensina que as pessoas têm que viver como gentio, você ensina que os judeus precisam viver como gentio por causa da graça, porque é a graça de Cristo, mas você está querendo botar o jugo dos judeus nos gentios. Então você decide o que você é. Você é da lei, você é da graça. Você tem que se posicionar. Paulo foi lá na lata, pá! Mas sabe por que ele falou assim com Pedro? Ele mesmo disse, porque Pedro era repreensível. Pedro era tão de Deus, que quando ele era repreendido, irmãos, ele mantinha a sua tranquilidade, recebia, ouvia, se posicionava. Que bênção, não é? Então ele diz assim, olha, nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Nós temos uma religião judaica que recebemos por herança. É uma tradição. Versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, as obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando, Pedro, nós estamos pegando o evangelho da graça. Nós estamos pregando que Jesus Cristo morreu para nos dar salvação. Nós estamos pregando para eles um evangelho que transforma, um evangelho que liberta, um evangelho que muda a vida das pessoas pela salvação em Cristo. Agora, se nós voltarmos com a lei, nós vamos anular o que Jesus fez. Vocês estão me entendendo? Se você pega todas as práticas que você tinha na sua velha religião e traz para essa nova agora em Cristo, você anula o sacrifício de Cristo. Ah, Jesus morreu por mim, mas se eu não pôr a fechadura atrás da porta, o mal vai entrar na minha casa. Eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Ah, Jesus morreu por mim, mas se eu não passar o Réveillon de branco, eu não vou ter sorte durante o ano. Você está anulando o sacrifício de Jesus. Ah, eu tenho que bater na madeira para não dar azar. Ah, eu não posso passar debaixo da escada. Se quebrar o espelho, 7 anos de azar. Irmão, em nome de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós foi perfeito. Nós somos livres, salvos. A graça não pode salvar. A Bíblia diz, irmãos, que as obras da lei não pode salvar. Ninguém será justificado pelas obras da lei. A religião não salva. As práticas religiosas não salvam. Somente Jesus Cristo pode nos dar salvação. Aí ele fala com Pedro, poxa, como é que nós vamos pregar o evangelho da graça se você está trazendo de novo a lei? Então Jesus Cristo morreu em vão. Olha o que ele diz no versículo 17. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Irmão, se nós aceitamos Jesus, nós não podemos continuar no pecado. Nós não podemos continuar nas práticas da velha vida. É preciso viver uma nova vida. E ele vai encerrar falando disso. É preciso assumir, meu irmão, o objetivo do nosso propósito. É preciso alinhar o nosso propósito com a vontade do Senhor, para que nós possamos alcançar isso de Deus. Não pega o teu passado, não pega a sua velha religião, não mistura a sua velha religião com as coisas agora não, irmão. O evangelho hoje está muito impregnado dos costumes, das tradições religiosas que nós tínhamos no passado. Há muito sincretismo, há muita superstição, há muita crendice no nosso meio. Fitinha amarrada no braço com 7 nó,
Sabe, irmãos, desculpe, eu não quero aqui ofender a fé de ninguém, mas para você ser abençoado, você tem que ter o cajado da vitória, a chave do milagre, você tem que ter o tapete de fogo, o tapete da oração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus, Jesus Cristo te libertou, você é salvo em Cristo, aleluia. Você é salvo em Cristo. Para de crendice, para de velhas práticas, de velhas alianças. Jesus Cristo te liberta. Você hoje está debaixo de uma nova aliança. Você não tem que fazer nada, Ele fez por você. Ele deu a vida por você. É tanta bobagem, é rosa, é sabonete, é não sei o que. Irmãos, pelo amor de Deus, não anule o que Cristo fez naquela cruz. Foi muito precioso, foi muito caro. O preço da vida de Jesus foi muito alto para que nós pudéssemos condicionar obras ao precioso sangue de Cristo. Ah, mas as pessoas gostam. E daí? Nós não pregamos o que as pessoas gostam. Nós pregamos Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que morreu por nós. Se com a tua boca creres e com teu coração, se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, então você será salvo. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. A sua vida está na mão de Deus. Você não tem que se apegar nisso, se apegar naquilo. Você não precisa de mais nada. Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você tem Jesus? Então você tem tudo. Você tem Cristo? Então você tem tudo. É Ele quem vai te sustentar. É Ele quem vai te guardar. Você não precisa de mais nada. Paulo está dizendo, olha, nós não podemos, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma transformar Cristo em sacerdócio do pecado. Não vamos colocar Cristo no meio dessa bagunça que nós estamos vendo hoje. Não vamos aceitar isso. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Irmãos, a gente não é todo mundo. Irmãos, a gente não é todo mundo. Lembre-se, a origem do nosso movimento é protestante. Homens como Lutero, que defenderam as suas teses. Homens como Lutero, que defenderam princípios, que rejeitaram as indulgências, rejeitaram a idolatria, rejeitaram todo o misticismo da igreja, que colocou coisas entre Cristo e o homem. Não, Jesus Cristo é suficientemente poderoso para nos dar a salvação. Nós não precisamos de mais nada. Amém? Não deixe que velhas práticas governem a sua vida. Superstições. Se eu for falar disso aqui, eu vou ficar aqui até amanhã. Então vamos avançar no texto aqui, porque o nosso tempo está quase acabando. O tempo passa rápido demais, irmãos. Misericórdia, eu tenho 45 minutos, olha só. Meu Deus do céu, 42 minutos. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, eita, o Insta deu uma pausa aí, tá voltando? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o Insta está dando pau, irmãos. O Instagram está dando uma paradinha aí, ó. Mas vamos lá, vamos avançar para a gente encerrar. Antes que para tudo. Então, pastor, então deixa eu só fazer uma observação aqui. Pastor, então eu posso ficar na minha religião do jeito que eu tô, o que importa é Jesus. Pera lá. Se a sua religião, seja ela qual for, até mesmo evangélica, ela está te colocando um monte de coisas entre a sua fé e Cristo, você tem que sair de lá. Se a sua religião, ela passa por ídolos, por idolatria, se a sua religião, ela passa pelo comércio da fé, se a sua religião, ela passa por objetos para que você possa cultuar e adorar a Deus, você tem que sair de lá, ué. Você tem que sair de lá. O Insta está dando uma travada aí hoje. Que pena. Mas também nós já estamos encerrando, tá? Depois a gente tenta ver lá. Depois você tenta ver o finalzinho, que o finalzinho vai sem travar. Então ele diz aqui, olha, porque porque se tornam a edificar aquilo que destruí,
constituo a mim mesmo transgressor. Olha só, se eu venho para a igreja, entrego a minha vida para Jesus, aceito Jesus, diz que eu quero viver em novidade de vida, e depois eu começo a voltar para as velhas práticas, a Bíblia diz que eu sou um transgressor. Eu estou sendo um transgressor. Eu estou transgredindo o que eu mesmo edifiquei. Irmãos, ninguém pode edificar outro fundamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Chovendo no molhado, só Jesus Cristo salva. Ponto. E quando eu digo só, eu não me refiro só ao ato de dizer que ele sozinho, sem outro salva. Eu estou dizendo é que ele é também só suficiente para nos salvar. Sem ele não há salvação. Longe dele não há salvação. A lei, a religiosidade, os rituais da lei, o que nós aprendemos, o que a gente achava que era mérito nosso para a salvação, esquece. Você tem que confessar Jesus como Salvador, nascer de novo e viver uma nova vida com Cristo. Para encerrar, ele diz, Paulo, no versículo 19 de Gálatas, Gálatas 2, 19 diz, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu amava a lei, eu servia a lei, fui zeloso com a lei, praticava a lei, por causa da lei, eu fiz um monte de coisa, agora eu morri para a lei. Porque agora eu só vivo para Cristo. Eu quero viver para o Senhor. Paulo está dizendo, eu anulei toda a religião da minha vida. Eu anulei toda a religiosidade da minha vida. Quando eu digo religião, irmãos, você tem que ter uma religião, você precisa estar numa igreja. Eu não quero que você tome isso como os desigrejados que acham que eu não preciso de igreja. Jesus disse, o Senhor na sua palavra, disse, não abandoneis a vossa congregação. Mas a gente tem que tomar um cuidado, senão a gente se torna religioso sem Deus. Imagine, irmãos, quantas pessoas são religiosas sem Deus. Elas amam a igreja, amam o pastor, amam servir, vão na igreja, fazem tudo na igreja, só não servem a Deus. Elas só não obedecem a Deus. Elas têm todos os princípios. São zelosas com a sua religião. Não, eu nasci assim, eu herdei isso dos meus pais, porque eu aprendi na minha religião, eu aprendi porque na minha religião, eu aprendi assim. Mas não tem nada de Deus. Porque não obedece à palavra. Irmãos, o nosso compromisso é esse aqui, ó. Bíblia. E só Bíblia. Só. Nada mais. Paulo estava dizendo, para a lei eu estou morto. Porque agora eu quero viver para Deus. Meu passado, o que eu acreditava, o que eu defendia, o que eu dava vida, o que eu herdei dos meus pais, tudo isso, depois que eu conheci Deus, depois que Jesus se revelou a mim, ele vai dizer que passou a considerar esterco. Ele vai dizer que isso para ele não servia para mais nada. Quando você entrega a sua vida para Jesus, nada mais nessa vida importa, senão você servir e adorar o Senhor. Versículo 20 e 21, para encerrar. Ai, é tão bom, né? Passa rápido demais. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Olha o que ele está dizendo aqui, olha. Eu já estou morto, eu já estou crucificado. Estou morto. Estou crucificado com Cristo. Eu morri junto com Ele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz, quando eu chego, chegou Jesus. Quando eu falo, quem fala é Jesus. As minhas atitudes não são mais minhas. É o Cristo que vive em mim. Eu morri. Ele se apossou de mim. Eu me anulei por amor ao Senhor. Eu me rendi. É uma rendição. Eu me rendo para que tu vivas em mim. A minha vontade, os meus desejos, os meus prazeres, tudo isso é deixado para trás. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, estou morto com Ele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Ou seja, eu estou vivendo uma nova vida, não é mais a minha. Sabe por que as pessoas não te entendem? Sabe por que as pessoas não te compreendem? Porque a vida que você vive não é mais a sua.
Não é mais você. Não é você mais que dirige os seus passos. Lembra como é que começou esse capítulo? Fui levado pela revelação. Não é você que dirige mais a sua vida. Não é você que escolhe onde você vai, o que você faz, o que você fala, quem você ama, quem você perdoa. Não é você, é o Cristo que vive em você. É esse Cristo que habita em você que agora dirige a sua vida. Mas isso só acontece quando você está crucificado com Ele. Quando você decide morrer para que Ele viva em você. Você anula a sua vida para viver a vida dele. Você entrega a sua vida para que a vida dele se manifeste através de você. Quando alguém te perguntar, cara, você mudou demais. Rapaz, você está tão diferente, irmão, o que aconteceu? Você vai dizer, não sei, porque já não sou eu quem vivo. Essa vida que eu estou levando agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Não sou eu quem vivo. Ele vive em mim. É Ele que vive na minha vida. Não faço mais a minha vontade. Não sou mais levado pelos meus impulsos. Não. A minha vida está com Ele, pertence a Ele. Então eu não consigo ficar sem adorar, eu não consigo ficar sem orar, eu não consigo ficar sem ir na igreja, eu não consigo deixar a minha aliança, os meus propósitos, a minha fidelidade, eu não consigo mais voltar a viver aquela vida nojenta do pecado, eu não consigo mais buscar a minha glória, buscar o que eu penso, o que eu acho. Sabe por quê? Porque eu estou morto. Eu morri para essa vida, Paulo está dizendo. Seja que, olha, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, em momento algum, deu uma travada aí, né, pessoal? Deu uma travada aí, mas depois vocês assistem lá. Nós não podemos de maneira nenhuma transformar todo o sacrifício de Cristo, toda a morte de Cristo em uma coisa vã. Não, não podemos. Nós precisamos crer, continuar crendo, continuar adorando e sabendo isso, que a nossa vida, ela está oculta com o Senhor. A nossa vida pertence a Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. O capítulo 3, Paulo ele vai falar sobre a lei como impotente para salvar, mas é importante porque conduz a Cristo e à fé. Sabe, a lei não salva, mas ela é importante para nos levar a Cristo. Amém? Tá linda a lição de amanhã. Vamos orar para que Deus te abençoe. Nosso Pai, a hora acabou, voou demais. É muito rápido, irmãos. É muito rápido. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pastor Paulo Mozinho. Eita glória! Pastor Paulo Mozinho, direto de New Jersey. Eita maravilha, hein? Você não mora, pastor, você não mora em Newark, né? Newark é igreja. Você mora em Hillside? Onde você mora? Deus te abençoe aí, tá? Um abraço na pastora Marilene, um abraço nos filhos, um abraço na igreja, beijo em todos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, que aquilo que aprendemos na nossa lição hoje possamos aplicar na nossa vida. Primeiro, Senhor, nós precisamos entender e aprender que nada vai nos fazer voltar atrás. Ainda que as ameaças se levantem, nós não vamos voltar e recuar na nossa fé. Recebemos de Ti um novo propósito, uma nova aliança, e é nela que vamos firmar. Segundo, muitas vezes, Pai, aqueles que são mais importantes na igreja, muitas vezes, Senhor, aqueles que são os mais preciosos, são aqueles que querem impor em nós uma hipocrisia, nos fazer viver algo que nem eles vivem. Senhor, Pedro foi confrontado por Paulo por causa da sua dissimulação, de botar nas pessoas um fardo que ele mesmo não praticava. Ele pregava uma coisa, mas tentava ensinar para as pessoas outra. Que o Senhor nos livre, Pai, da dissimulação, mas nos dê também esse espírito que havia em Pedro, de ser repreendido e aceitar correções. Que
Que o Senhor nos ajude a sermos simples e mansos, para que toda e qualquer correção do Senhor possa nos levar a um nível e a um degrau mais alto na nossa fé. E por fim, nós falamos sobre lei e graça, porque Paulo defende que a velha lei, as velhas práticas religiosas, elas não tinham poder de nos perdoar, de nos justificar, mas somente Cristo, com seu sangue, com a sua morte, pôde assumir o papel de Salvador e Redentor. Por isso, nós estamos crucificados com Cristo. A nossa vontade, as nossas velhas práticas, nós confiamos e entregamos nas tuas mãos. Senhor, nos ajude a vivermos uma nova vida, a vivermos um novo tempo, a crucificarmos as nossas paixões e vontades, para que a tua presença a cada dia se revele sobre nós. Para a glória do teu nome oramos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém.